Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a quarta distinção entre tais alianças que a partir deste vídeo observaremos é no que tange aos sacerdotes das alianças, ao sumo sacerdote das alianças. Uma vez que Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Graças a Deus. Neste vídeo em especial, refletiremos sobre o seguinte tema: a apresentação dos sacerdotes das alianças. A apresentação dos sacerdotes das alianças. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, aleluias. Glória a Jesus. Nessa viagem que faremos por vários vídeos a respeito dos sacerdotes das alianças, especialmente o sumo sacerdote das alianças, convém, antes de tudo, destacar que a nova aliança tem o seu próprio sumo sacerdote. Jesus de Nazaré, o Cristo, ressuscitado, que ascendeu aos céus e está à direita do Pai, e intercede por sua igreja sem cessar. Em contrapartida, o sumo sacerdócio da anterior aliança era o sumo sacerdócio segundo a ordem de Levi. Levi era uma tribo da casa de Israel, separada por Deus para exercer o sacerdócio em favor de Israel. E o primeiro de todos esses sacerdotes, o primeiro dos sumos sacerdotes, foi Arão. Nós vimos nos vídeos anteriores, aleluias, as semelhanças e diferenças
entre os mediadores e apóstolos das alianças. As semelhanças e diferenças entre Moisés, mediador e apóstolo da anterior aliança, e Jesus de Nazaré, o Cristo, mediador e apóstolo da nova aliança. Graças a Deus. E, entre muitas coisas que refletimos, ficou claro que a igreja se encontra apenas debaixo do apostolado e ministério de Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, como diz em Hebreus capítulo 3, verso 1 ao 6. E isso é muito importante e especial, porque a igreja não está debaixo de dois mediadores. Ela se encontra apenas debaixo de um mediador e um apóstolo, Jesus Cristo. Coisa que, aliás, São Paulo deixou claro em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, quando ele disse aquela célebre expressão: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A igreja não está debaixo de dois mediadores e apóstolos. Da mesma sorte, reste claro nesse vídeo, nessa apresentação dos sacerdócios das alianças, que a igreja não está ao mesmo tempo debaixo do sacerdócio levítico, iniciado por Arão, e ao mesmo tempo debaixo do sacerdócio de Cristo. Não. Isso tem implicações seríssimas. Muitos podem afirmar e afirmam categoricamente: não, pastor. Pastor Davi, eu sei que estamos no sacerdócio segundo Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas será que sabe mesmo, caro espectador? Será que você realmente, na sua vida cotidiana de fé, que você diz ter, confessar e praticar, você tem vivido de forma que fique claro que só há um sacerdócio na sua vida? O texto que acabamos de ler, ele é claro em afirmar que a igreja só está debaixo de um sacerdócio, o de Cristo. Tendo, pois, Hebreus 4,14, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Lembra quando nós vimos nos vídeos anteriores a respeito do apostolado de Moisés? Em Hebreus 3, está lá escrito que Cristo é o apóstolo e sacerdote, sumo sacerdote da nossa confissão. O apóstolo, quando pensamos, refletimos sobre as diferenças e semelhanças entre Cristo e Moisés, já tratamos do porquê do escritor da Epístola aos Hebreus, em Hebreus 3, ter afirmado que Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Já aprendemos o porquê dele ter afirmado que Cristo era o nosso apóstolo, o apóstolo da nossa confissão. Só que em Hebreus 3 já indicava que, assim como Cristo de forma singular é o nosso apóstolo, da mesma forma, de uma forma singular e não conjugada com o sacerdócio levítico, é o nosso sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. E da mesma sorte ele afirma aqui, em Hebreus 4,14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Esse é o nosso sumo sacerdote, o de Cristo, que penetrou os céus. Assim como nós temos Cristo como nosso apóstolo, Hebreus capítulo 3, o temos também como nosso sumo sacerdote, Hebreus capítulo 3 e Hebreus capítulo 4, verso 14.
Assim como na condição de apóstolo, Cristo, na condição de sumo sacerdote, não divide seu ministério com Moisés e com Arão. Se Moisés era o apóstolo da anterior aliança, mediador da anterior aliança, e o sumo sacerdote da anterior aliança era Arão, Cristo em si congrega as duas funções. Ao mesmo tempo, ele é apóstolo, mediador e sumo sacerdote da nova aliança. Ao mesmo tempo, ele é apóstolo, mediador e sumo sacerdote da nova aliança. Não há espaço para Moisés, tampouco para Arão, na vida de quem está em Cristo. Basta que você relembre de tudo que foi estudado em Hebreus 3, a partir de Hebreus capítulo 3, quando nós vimos a respeito das semelhanças e diferenças entre Cristo e Moisés, apóstolos e mediadores das alianças. E basta que você, a partir de agora, assista os vídeos que hoje estão iniciando sobre a quarta distinção entre as alianças. Qual é essa quarta distinção? Os sumos sacerdotes das alianças. E desde já frisamos nessa apresentação de Cristo como o nosso único sumo sacerdote, que isso tem que ficar claro no seu coração, espectador. A igreja só possui um sumo sacerdote, assim como a igreja só possui um mediador e um apóstolo, Cristo, a igreja só possui um sumo sacerdote. É verdade, os 12 escolhidos pelo Senhor foram chamados também de apóstolos, mas quem lhes conferiu essa honra foi o apóstolo da nova aliança. Então eles, como seus continuadores, como seus discípulos da sua obra, da sua mensagem, foram honrados por ele, Cristo, recebendo a mesma condição que ele iniciara na nova aliança, a de apóstolo. Você vai aprender, caro espectador, e eu te convido, continue conosco em cada vídeo, que há muitas distinções entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. E quando você for verificando as distinções, você vai poder identificar se realmente os que se dizem Cristo estão apautados apenas no sacerdócio dele. E se você, caro espectador, perceber que há muito dos elementos do sacerdócio levítico na sua vida, é hora de você se arrepender. Sim, não se escandalize, é hora de você se arrepender das obras daquele ministério que não lhe pertence. É hora de você se converter, isso, mudar de direção, porque conversão é isso, e deixar para trás elementos, mesmo resquícios do sacerdócio levítico, para que você possa, em paz, com convicção, poder apresentar-se diante de Deus e dos homens, como quem está realmente debaixo do sacerdócio de Cristo e apenas debaixo do sumo sacerdócio de Cristo. Há muito que examinar. Nós veremos, por exemplo, que as alianças desses sacerdócios são distintas, que a base desses sacerdócios, o fundamento desses sacerdócios é distinto. Nós veremos que o lugar onde esses sacerdócios se cumprem é distinto. Nós verificaremos que o sacrifício desses sacerdócios é distinto. O povo, sim, o povo a que se destina tais sacerdócios é distinto. Nós verificaremos também a eficácia desses sacerdócios e vamos constatar, é distinto. Verificaremos também o tamanho, a grandeza exata
de cada um desses sacerdócios. Nós vamos verificar também a adoração. Sim, a adoração desses sacerdócios. Nós vamos ver a genealogia. Sim, a genealogia. De onde procedem tais sacerdócios? E por fim, nós vamos ver a condição destes sacerdócios. Em todos esses 10 itens serão marcadas, sem sombra de dúvidas, diferenças abissais. Eu te nomeei inicialmente 10 distinções entre tais sacerdócios, que por si sós são consideráveis e significativas para marcar posição. Ou você é de Cristo, ou você não é. Ou você está no Evangelho, ou você não está. Ou você realmente tem a vida eterna, ou você não tem. Sim, caro espectador. Essas iniciais 10 distinções entre tais sacerdócios e outras tantas que, porventura, venhamos a examinar a partir de agora, te obrigarão a marcar posição. Você descobrirá detalhes que antes nunca você pensou, refletiu. Você verificará que, infelizmente, muito e muita coisa mesmo do sacerdócio levítico está disseminada, impregnada, enraizada no meio do povo que se diz de Cristo, no meio do povo que se diz na graça. Cabe salientar algo muito significativo que é possível observar na Epístola aos Hebreus. Dos elementos das alianças, sem sombra de dúvidas, o elemento sobre o qual mais o escritor da Epístola aos Hebreus se debruçou foi exatamente sobre os sacerdócios das alianças. Por que, pastor Davi? Porque o sumo sacerdote era quem trabalhava pela salvação do povo. O sumo sacerdote era quem trabalhava junto a Deus pela salvação do povo. Ele, por assim dizer, era o salvador do povo junto a Deus. Não, não era Moisés. Moisés era o profeta, o ministro, mas quem tinha o ofício de oferecer o que era necessário oferecer para evitar a ira e o castigo divino era o sacerdócio levítico, que iniciou com Arão. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, a Igreja de Cristo, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, se encontram somente, tão somente, debaixo, aleluia, do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! A igreja agora sabe quem é aquele que está entre ela e Deus pela sua salvação. A igreja de Cristo agora sabe quais os elementos de qual sacerdócio precisam estar presentes em sua vida. Seja qual for o seu Deus, seja qual for o seu livro sagrado, seja qual for o seu templo, suas obras religiosas, seja qual for o seu ministro, seja qual for seu livro sagrado, seja qual for o seu templo, não importa, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha
venha para a graça de Deus. Venha estar com a sua vida de agora e com sua vida de amanhã. Venha estar com a sua alma entregue aos cuidados do sacerdócio de Cristo, do Salvador da nova aliança. Venha para a graça de Deus para ter certeza que está no sacerdócio eterno de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus.